Tananã, vamos lá. Mais um endividado no exterior. Também uma pergunta que chegou por e-mail, no e-mail adinheirista@seudinheiro.com. Aliás, como chega e-mail de gente com dívidas no exterior no e-mail da Dinheirista? Nós já respondemos aqui em cima. Em algum lugar nós já respondemos essa dúvida. E eu adoro, é top 2, adultério e dívidas no exterior. Nossa, mas o brasileiro dá muito calote no exterior, eu fico impressionada. E trai muito também. E povo caloroso, que se vira nos 30. Só que essa dívida é diferente. Por isso que eu achei legal responder aqui. Tem uma amiga que viveu em Portugal de 2021 a 2023 e nesse período teve um relacionamento com o chefe, que chegou a emprestar dinheiro para ela. Ou seja, o chefe / amante emprestou dinheiro para amiga. Amiga. É sempre uma amiga. Nunca sou eu, é uma amiga. Agora a relação terminou e ela voltou pro Brasil, mas não quer pagar o empréstimo. O ex-patrão, no entanto, ameaçou colocá-la na justiça e já mostrou ter comprovantes de transferência bancária e tudo. Ela não tem bens em Portugal, mas tem no Brasil. Corre o risco de sofrer uma penhora? Nossa, mas que cara, né? Deixa a dívida. Nossa. Eu acho que ele tá mordido. Talvez ele queira, mais do que cobrar essa dívida, ele queira vingança. Para de se fazer de vítima, em nome de Deus. Sim, ela corre o risco sim. Porque o que acontece, né? A gente já respondeu sobre dívida no exterior aqui na Dinheirista, só que era dívida que as pessoas deixavam com empresa, com banco. E se é uma dívida pequena para uma empresa, ou pequena para um banco, dificilmente essa empresa ou banco no exterior vai se dar o trabalho de fazer uma cobrança internacional, porque não compensa. Mas aqui a gente está falando de uma dívida com uma pessoa física, um indivíduo português, ex-amante, um ex, que ainda por cima pode ter motivações pessoais para cobrar essa dívida. Esse homem te odeia, minha filha. Ele pode não querer só o material, o dinheiro de volta, ele pode realmente querer. Eu faria a mesma coisa, né? Parabéns, cara. A Bia tá aqui do lado do credor, veja bem, não do lado da sua amiga. A sua amiga corre o risco, sim, de sofrer uma penhora. Segundo o advogado que eu consultei para elaborar essa resposta, como falta um documento hábil, né, como eles chamam, como, por exemplo, uma nota promissória, uma ação de execução não pode ser proposta diretamente. Então, o que o ex-patrão e ex-amante, ex-caso, ex-affair da sua amiga teria que fazer? Ele teria que entrar com um processo na justiça para obrigá-la a pagar esse empréstimo. Então ele pode entrar com uma ação de cobrança. E ele pode fazer isso diretamente aqui no Brasil, já que ela mora aqui. E nesse sentido, se ele vencer essa ação, ela vai ser obrigada a pagar, e se não pagar, ela pode sim vir a sofrer penhora dos bens dela para pagar essa dívida. Então assim, não sei se ele é português, se ele for brasileiro, mais fácil ainda cobrar no Brasil, né? Pode ser um outro brasileiro que mora em Portugal. Mas mesmo que ele seja português também, ele pode querer se dar esse trabalho, não tem nem a barreira da língua. Nesse caso, seria bom ela ficar atenta sim e, né, se possível, tentar pagar e, afinal, ela tem uma dívida com ele, né? E se livrar desse compromisso de uma vez por toda pra nunca mais ter que olhar na cara dele, se é que é isso que ela quer, né? Às vezes as pessoas mantêm um vínculo ali, mesmo complicado, porque não querem perder o vínculo. Mas, no caso, ela corre esse risco sim, se essa é a preocupação dela. Mas se você parar pra pensar, é tipo uma reparação histórica. Ela foi pegar patrimônio em Portugal e roubou, trazendo para o Brasil. Tem muito brasileiro fazendo isso hoje em dia, entendeu? Na Europa. Se eles fizeram isso com a gente, eu acho justo. Se ele for português, aí eu te apoio. Se ele não for, ela tá realmente não querendo pagar a título de indenização, né? Se prepara o coração, porque tem lacre vindo, amor, de foguete. Não me orgulho disso, mas fui amante de um homem muito bem de vida por mais de 15 anos. Ele me sustentava, comprou um apartamento para eu morar e pagava todas as minhas contas. Só que tudo estava no nome dele. Agora ele morreu e não temos filhos. Tenho direito a alguma coisa? Pelo que você está descrevendo aqui, não tem direito a nada. Eu vou explicar por quê, né? Se o que vocês tinham, e me parece ser o caso, era uma relação extraconjugal, ou seja, você era realmente amante, enfim, sabia que ele era casado, vocês tinham uma relação às escondidas, mesmo que por vários anos, então você não tem direito a nada, porque amantes, né? Amante não tem lar. Amantes não têm direitos sucessórios, né? Então, você não pode concorrer
como herdeira aos bens dele. Se vocês tivessem filhos juntos, mesmo sendo uma relação extraconjugal, os seus filhos teriam direito à herança. Eles poderiam concorrer como herdeiros, seriam, inclusive, herdeiros necessários, mas não é o caso também. Então, a princípio, não. Você não tem direito. A situação poderia ser considerada um pouco diferente se o relacionamento de vocês pudesse ser considerado uma família paralela. No caso, que seriam aplicadas as regras da união estável, inclusive para herança. Nesse caso, você teria direitos sucessórios, né? E os eventuais filhos que você tivesse com ele também teriam. Mas para ser caracterizado como uma família paralela, precisaria que o relacionamento de vocês tivesse, de fato, as características de uma união estável, que são ser um relacionamento público, contínuo, duradouro e com o objetivo de constituir família. Mas tem como ter amante pública? Então, são exceções, na verdade, mas assim, a justiça reconhece, porque assim, a realidade se sobrepõe às regras. Por exemplo, você não pode ser polígamo no Brasil, né? Você não pode ter mais de uma esposa, se casar com mais de uma pessoa. Mas existem pessoas, né, já acontece, de manter mais de uma família e uma não saber da outra. Porque assim, o homem não pode se casar, mas ele inventa lá alguma outra desculpa pra não se casar com você. Você tem uma união estável com ele. Sempre que ele tá com você, vocês ficam juntos no mesmo imóvel. Todo mundo sabe que vocês são um casal. Vocês até têm filhos juntos. Mas em outra cidade, ele tem uma esposa com quem ele é casado de fato no papel. Isso acontece. Isso pode acontecer. Já aconteceu. E aí, nesse caso, a justiça entende que, por mais que assim, não considera uma poligamia, porque só tem um casamento, né? Mas considera essa família paralela como uma união estável e segue as regras da união estável, porque no caso, muitas vezes, essas pessoas não tinham nem como saber que o cara já tinha uma esposa e filhos em outro lugar, por exemplo. Então, para essa família não ficar desamparada, sem direito algum, a justiça reconhece essa figura aí da família paralela. Só que, no caso, assim, não parece ser a situação que essa pessoa tá descrevendo. Ela sabia que era amante, enfim, me parece que era um relacionamento escondido, uma coisa realmente secreta, amante, né? Então, nesse caso aí não tem direito à herança. Toca Marília Mendonça aí, né? Amante não tem lá, amante nunca vai casar. Já me perdi. Como se não bastasse ser corno, ainda tem que pagar por isso. O capitalismo é cruel. A vida é dura, né? A vida é dura, desgraça nunca vem sozinha, né? Corno, ele tem que abraçar a cornitude, né? Todo mundo vai ser corno um dia, a gente tem que fazer o que tem que fazer. Praticamente não existe mais a figura do não corno no mundo todo. A sociedade está de um jeito evoluído que o chifre difundiu-se mais do que a catapora. É isso que eu não entendo. O cara tomou um chifre, assumiu um BO que não é dele, agora quer parar de pagar, aí não vai poder por ser par homoafetivo? Homoafetivo? Eu acho que você quis dizer socioafetivo, talvez. Palavras utilizadas fora dos seus sentidos reais. Pais homoafetivos não podem parar de pagar pensão. Exato. Não podem, exato. Também não podem. Bem lembrado, Bia. Essa é a Dinheirista, pronta para aliviar as suas aflições financeiras ou deixar você mais desesperado.